Graça e paz, meus queridos, como que estão? Como que vocês estão? Estamos concluindo mais uma série de estudos sobre a plenitude do Espírito. Imagino que você já deve ter assistido as outras aulas. Se você ainda não assistiu, vá lá, busque essas aulas. Eu creio que Deus vai falar com você. Muita coisa tem sido falada e sobre os dons espirituais, sobre a plenitude do Espírito Santo, e a gente tem aprendido e tirado algumas coisas da nossa cabeça, desmistificado tantas coisas para que nós possamos entender que a plenitude do Espírito, ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que um mover dentro da igreja, é um estilo de vida, é um conhecimento mais profundo. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa caminhada. Hoje a gente vai falar dos dons do Espírito. Nós vamos aprender hoje o que é os dons do Espírito. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento e nós vamos caminhar nesse breve momento que nós teremos de estudo para aprender um pouco mais sobre isso. Eu creio que a gente começou algo que vai abrir os seus olhos, vai ampliar a sua vida com Deus e vai te levar para uma profundidade. É o tema da nossa igreja no ano que vem, para você poder ir mais fundo, mais profundo na presença do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, nessa tarde, nesse momento, nós queremos orar por Ti. Nós queremos buscar a Tua presença e te dizer que só Tu és Deus, digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor. Abençoa todos aqueles que estão ouvindo esse estudo agora, todos aqueles que vão participar deste momento, que possam aprender mais da Tua presença e aprender os dons do Espírito. O que é o dons do Espírito, ó Pai? Por isso nos guie, que eu seja simplesmente um instrumento do Senhor, para que eu possa simplesmente abrir os Teus bíblicos e apontar tudo aquilo que é verdade e tudo aquilo que é da Tua palavra. Assim nós te louvamos, nós te damos graça, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém. O que é dons do Espírito? Também podemos ser concedido, o dom do Espírito, ele é concedido para quem? Por quê? Para quem? Aonde? Como que é esses dons do Espírito? O apóstolo Paulo diz que esses dons é concedido a quem? A igreja. Por que a igreja? Os escritores do Novo Testamento falam sobre a igreja, com frequência eles constante a unidade com a diversidade. A unidade que é o mesmo Espírito, mas os dons são diversos. As duas características são as obras do Espírito Santo. A igreja é uma porque o Espírito habita em todos os crentes. A igreja é multifaceta porque o Espírito distribui diferentes dons aos crentes. Você vai ver numa congregação que você vai ver várias pessoas ali, com várias identidades, com vários chamados, com vários mover, e todos eles são importantes. É isso que a gente vai aprender um pouquinho hoje. O que é dom do Espírito Santo? O que a igreja agrega com o Espírito Santo? Então, a igreja deve ser uma unidade, a graça, e diversidade nos dons da graça. Então, quer dizer, unidade na graça e diversidade nos dons da graça. A graça nada mais é que o Espírito Santo. Qual que é a diversidade? Imagina, um toca, um prega, quando você olha para uma orquestra, para uma banda, você vai ver vários instrumentos ali. Você vai ver o baterista, o baixista, o tecladista, a primeira voz, a segunda voz, a terceira voz, e assim de acordo com as bandas. E aí cada um tem a sua responsabilidade de tocar o seu instrumento, para junto compor uma composição e diante dessa composição sair músicas que vão expressar a adoração a Deus. Assim, a igreja, quando tem vários ministérios, várias pessoas, vários membros compondo a igreja com vários dons e talentos, e mais um só Espírito, um só Deus, é onde o aroma chega a Ele, uma igreja vibrante, uma igreja que trabalha, uma igreja que serve para a glória dEle. Então, essa é a diversidade da graça. Essa é a diversidade do trabalho. Então, nenhum trabalho é mais ou menos importante do que o outro. Mas hoje a gente vai aprender sobre isso. Eu quero convidar você a abrir 1 Coríntios no capítulo 12. Eu quero ler um pouquinho, só para a gente firmar os nossos conceitos nas passagens bíblicas. Olha o que diz. 1 Coríntios capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Sabei que ainda, quando os gentios eram introduzidos e levados para ídolos do mundo. Portanto, vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí ele diz, há diversidade de ministério, mas o Senhor também é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Mas há manifestações de Espírito é dada a cada um para o benefício comum.
Porque um é dado ao Espírito da palavra, de sabedoria, o outro é o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. O outro, o mesmo Espírito é dado à fé. A outro, pelo mesmo Espírito, o dom de cura. A outro, a realizações de milagres. A outros, a profecia. A outros, dom de discernimento, ou de espírito ou de variações de línguas. Outro, interpretação de língua. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo individualmente conforme ele deseja. Olha que interessante. O apóstolo Paulo está falando à igreja de Coríntios vários tipos de dons, mas ele fala que o Senhor é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. E aí lá em Romanos, no capítulo 12, não é diferente. Eu quero ler essas 3 passagens bíblicas para a gente firmar o nosso conceito. Olha o que diz Romanos capítulo 12, verso de número 3. Porque pela graça me foi dada, e digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si mesmo como equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como um só corpo temos muitos membros, em todo membro não tem a mesma função. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente membros uns dos outros, de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que foi nos dada, de profecia, quer que seja de acordo com o padrão da fé, de serviço, que seja usado no serviço, se é ensino, que seja exercido no ensino, ou que encoraja, que seja use o dom para isso, ou que contribui, faça com generosidade, e quem lidera com zelo, com a sua misericórdia, com alegria. Então olha que interessante, profecia, serviço, ensino, encorajamento, contribuir, liderar e misericórdia. Olha quantas ações aqui que tem, quantos mover tem aqui. Agora em Efésios, no capítulo 4, eu quero só firmar os conceitos, porque depois a gente vai entrar na parte mais detalhada de todos esses conceitos. Eu queria mostrar para você que todos esses conceitos têm um só objetivo, de edificar a igreja. Agora olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 7, uma da visão da nossa igreja. Mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. Por isso, dito, subindo para o alto, levou cativo e deu os dons aos homens. Que significa, ele subiu, senão que também desceu à parte mais baixa da terra. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu, muito acima de todos os céus, para permanecer, para preencher todas as coisas. E designou como apóstolos, como profeta, como evangelista, como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito à medida da estatura de plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como criança, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pelas mentiras dos homens e pela astúcia na invenção do erro. Olha que interessante. Todas essas passagens bíblicas, tanto em 1 Coríntios, como em Romanos capítulo 12, em Efésios capítulo 4, podemos citar mais passagens bíblicas aqui. Mas o que eu quero dizer para você? Que todas essas estruturas, todas essas apresentações que nós falamos aqui dos textos bíblicos, ela tem um significado só, de mostrar a diversidade de dons, mas mostrar também a unidade dos dons. Todo mundo tem um dom. Deus às vezes não deu tudo para todos, deu cada um uma medida. E nessa medida nós completamos, nós não somos diferentes, nenhum dom é melhor que o pior. Imagina um cara que tem um dom de ser generoso. Talvez ele não tenha o dom de cura, mas para Deus é a mesma coisa. Porém, a gente diverge nessas coisas. Então, por isso as naturezas dos dons espirituais, Paulo vai enfatizar isso. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Então, o objetivo dos apóstolos é enfatizar que o mesmo dom sendo diverso, há um só doador. Ele afirma 3 vezes a relação dos dons com a pessoa da Trindade, o mesmo Espírito, o mesmo Senhor e o mesmo Deus. Então, ou seja, nós precisamos entender isso. Por quê? Porque na igreja a gente vê tanta gente diversificando, ou então colocando uma coisa melhor que a outra, sendo que os dons espirituais nada mais é para edificar o corpo de Cristo. E todos se completam, não existe dom maior ou menor. Todos eles contribuem para a glória de Deus.
O dom espiritual, portanto, não é a capacidade em si, nem um ministério ou uma unção propriamente dito, mas a capacidade que qualifica uma pessoa para um ministério. Então, ou seja, nosso chamado, o dom que Deus colocou em nós, essa divergência de dons é para a qualificação do ministério. O apóstolo Paulo, quando diz aos Romanos, ele fala que tudo aquilo é compreensão para o corpo de Cristo, lá em Efésios também, para o crescimento dos santos. Então tem algumas pessoas que vão trabalhar na função dentro da igreja, mas tem outras que vão trabalhar fora da igreja, operando nos mesmos dons, no mesmo mover. E não existe pessoa mais ou menos importante. Vamos parar para pensar um pouquinho aqui. Você imagina que você tem um dom de sabedoria e Deus te coloca diante de um grupo de empresários que tem grandes presidentes, umas 10 companhias, e você consegue ali constranger todo mundo a se mover para sanar um problema social no termos de fome, no termos de água, no termos de vestimenta de uma comunidade. Qual que é o impacto disso diante de 10 empresários, 10 presidentes de 10 companhias que faturam bilhões? Agora imagine você dentro da igreja, fazendo isso para 10 pessoas que trabalham normais, têm uma vida tranquila, não tem um recurso de influência tão grande, e você evangeliza essas 10 para fazer o mesmo impacto social numa comunidade. Qual desses aqui são mais relevantes? Talvez tem muita gente que vai achar que dentro da igreja é muito mais relevante, mas fora da igreja, quando você impacta as pessoas, o recurso vai ser maior para sanar um problema social de uma periferia. Então, ou seja, a gente não pode menosprezar os ministérios fora dos parâmetros da igreja. Quero mostrar para você que tudo isso é espiritual. Então, a ideia dos dons que existem e os dons espirituais que Paulo menciona não é para a gente se gabar. Ele é fruto e consequência de uma vida pautada no Senhor. Lembra que o Senhor disse, lá no primeiro estudo, eu disse que Paulo fala assim, eu queria falar com vocês em Corinto, mas ainda preciso falar como leitinho, porque vocês são crianças na fé. É a mesma coisa isso, não a gente não ter dom, mas não ter vida. Então a gente colocou tudo na ordem certa e mostrou o fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, que é paz, amor, bondade. E agora estão falando de dons, que os dons existem, mas ele não é para benefício nosso. O dom de cura, o dom dos milagres, o dom de profetizar, o dom de discernir, o dom de ensino, o dom de encorajar, tantos dons, não é para nós. É para a igreja, é para edificar o corpo, é para sarar as necessidades do corpo, não é para nós. Então a gente não precisa se preocupar em nem se gabar com um dom que Deus nos deu. A gente precisa simplesmente aperfeiçoar esse dom para ser mais preciso no agir e no mover dentro da casa do Senhor e fora da casa do Senhor. Então, quantos dons existem hoje? Para alguns cristãos, para eles o dom está limitado em 3 coisas: línguas, profecias e cura. Então imagina que a gente classifica uma pessoa espiritual porque ela fala em línguas, porque ela profetiza e porque ela cura. Mas a gente não classifica outros dons. O apóstolo Paulo, quando ele citou essas passagens bíblicas, ele fala, por exemplo, em 1 Coríntios fala de 13 dons. Em Romanos fala de mais 7 dons. Em Efésios fala de mais 2 novos dons. E lá em 1 Pedro, no capítulo 4, vai falar de 2 dons que não foram citados também. Então a gente vai falar de dons aqui, não é só línguas, profecias e cura. O Novo Testamento faz referência mais ou menos de 20 diferentes dons. O Deus vivo que ama a diversidade é um doador generoso, por muito bem conceder muito mais do que isso. Paulo afirma dons diversos, diversidades no serviço e diversidades nas realizações. Então imagina que Deus te deu dons. Então a gente não pode limitar os dons que existem simplesmente em falar em línguas, profetizar e curar. Isso é de uma herança do pentecostalismo nacional, onde a gente criou essa fábula, onde se basear com o Espírito Santo é falar em línguas. Se basear com o Espírito Santo é muito mais que falar em línguas. Porque está lá em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, se não tiver amor, não tem serventia alguma. Então o amor está acima de todas essas coisas. Então a gente precisa de uma forma efetiva
tirar isso do nosso coração dizendo, se eu não falo em línguas, se eu não profetizo, se eu não curo, eu não tenho dons espirituais. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz uma outra coisa, a diversidade em dons. Talvez você nunca vai ser usado para curar alguém, mas talvez você vai ser usado para encorajar milhares e milhares de pessoas. Talvez você vai usar da misericórdia para milhares de pessoas. Talvez você vai usar da sua generosidade, que é dom do Espírito, para milhares e milhares de pessoas. E nenhuma dessas é mais importante do que qualquer outra pessoa que está fazendo o mesmo trabalho para a glória de Deus. Então, a gente pensando nisso, o que nós olhamos aqui? Os dons espirituais com dons naturais. Vamos parar assim, o que é dom natural? Se você parar para pensar na Bíblia, em Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11, Deus está falando de um povo? Não, Deus está falando da humanidade. E ele fala dos dons. Ele tem dons ali que são dom natural, que antes da fundação do mundo Deus já tinha colocado. Deus, na nova criação, deu dons à igreja, mas deu dons espirituais também. Então, os dons naturais são habilidades naturais que você já tem. Tem gente que tem habilidade de conversar, tem gente que tem habilidades naturais de fazer dinheiro, de ser generoso, são naturais. Agora, os dons espirituais, esses são referentes às pessoas da nova criação. Então, Deus, da nova criação, deu à igreja dons espirituais. Somente as pessoas remidas são os dons espirituais que diferem os membros do corpo de Cristo, pois cada membro do corpo tem um dom e uma função. Mesmo assim, devemos ter cautela em induzir disto, que não há nenhum vínculo entre dons e talentos. Então, ou seja, às vezes a gente confunde dom com talento. Nós podemos olhar aqui que dom espirituais é dada pelo Espírito Santo. Talentos são obras que Deus colocou no seu coração. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha colocado algo no seu coração, que são os talentos naturais. Habilidades que Deus já te deu, que é nato sua. Mas os dons espirituais só é dado aos remidos. Repito, só é dado aos remidos. Por isso que o Deus da criação é o mesmo da nova criação. Ele opera a sua vontade perfeita através da sua divindade eterna. Lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, olha o que diz. Antes que eu te formaste no ventre materno, eu te conhecia. Antes que saísse do madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Paulo afirma também a mesma coisa em Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Deus já sabia, já operava e já tinha sonhado com Jeremias e já tinha sonhado com Paulo. Deus já tinha sonhado com você. Deus já tinha sonhado com o seu talento. Deus já tinha sonhado com a sua poderosa vida. Então, Ele sonhou com você. Então, de modo semelhante, todos os cristãos bíblicos foram antes preparados pela providência de Deus em termos de temperamento, educação, experiência, para depois serem inspirados pelo Espírito Santo para comunicar a mensagem totalmente adequada ao tipo de pessoas que eram. Então imagina, Moisés foi preparado para tirar o povo do Egito. Ele cresceu no palácio, ele teve todas as regalias de um príncipe. Para quê? Para poder tirar o povo do Egito e ter habilidade, cultura, conhecimento, para poder guiar um povo que saía do Egito para a terra prometida. Então Deus sempre está usando as ferramentas dele, as estratégias dele para nos preparar. Entre o dom natural e o dom espiritual existe um processo. E esse processo é a história da sua vida. Talvez você, o lugar que mais doeu na sua vida, vai ser o lugar que mais Deus vai te usar para curar pessoas, porque é ali que você tem habilidade. Por isso que a gente tem que separar dons naturais com dons espirituais. E a gente às vezes confunde dons espirituais com dons naturais com dons espirituais. E às vezes a gente, precipitadamente, coloca a pessoa no lugar errado, achando que ela tem dons espirituais, sendo que ela só tem dom natural. E ela está fazendo aquilo de uma forma natural e não espiritual. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que vem um tema que eu queria colocar aqui também dos dons espirituais, que é o carismático. Que é aquela coisa, que é um termo teológico, que contrapõe o carismático. Alguns teólogos colocam esse termo de uma forma que coloca dentro da igreja, de uma forma de estatutos, de uma forma mais
documental, e esse termo carismático tem afetado muito, porque ele vai falar de ministério do cristão, que chama pastores e mestres, também bispos e presbíteros, de uma forma institucional, por terem sido indicados pelo próprio Deus. A igreja não tem poder para nomear alguém para uma função ministerial, se Cristo não se antecipou à sua indicação e concedeu dons espirituais. Podemos ir ainda a sua indicação concedendo-lhes dons espirituais. Podemos ir ainda mais longe e dizer, por exemplo, que o Novo Testamento não faz distinção entre dom do ensino e dom de mestre. Então, ou seja, a Bíblia não faz diferenciação de dons. A gente fala de lugares de dons. Então, talvez tem gente que tem dom de mestre, mas nunca vai exercer o ensino dentro da igreja, mas vai exercer o ensino dentro da sua casa, dentro da escola, dentro do seu raio de trabalho, porque foi ali que Deus confiou a ele o ministério, não foi dentro da igreja. E às vezes a gente acha que todo mundo vai ficar dentro da igreja e não vai. A gente precisa ocupar a sociedade para fazer a diferença. Então não podemos aplicar a um grupo de cristãos dentro da igreja o título de carismático, que na verdade pertence a toda a igreja. Toda igreja é uma comunidade carismática, ela é o corpo de Cristo, cujos membros funcionam por causa dos seus dons. Então a igreja é carismática. Não é um conjunto de pessoas, não é só os pastores que têm o dom, mas é toda a igreja que tem um dom. E Deus concedeu isso à igreja. Então a igreja é espiritual, a igreja tem dons, a igreja precisa operar nos poderes do Espírito Santo. Você pode operar no poder do Espírito Santo. Então você não precisa do pastor para fazer, você pode fazer. Então, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, os dons do Espírito Santo, talvez vocês pensem, nossa, eu queria mais coisas. A gente pode até depois fazer uma série disso. Mas hoje eu queria mostrar para vocês que os dons espirituais passam por ser usados por Deus, mas não tem nada a ver com simplesmente falar em línguas, profetizar e curar. São mais de 20 dons que a gente pode mencionar aqui. Eu já citei as passagens bíblicas, se você ir lá em 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, também você pode ir lá pesquisar, você vai ver lá que existe mais de 20 dons que foram colocados por Deus para a edificação do seu povo. Então, o que nós precisamos aprender? O alcance dos dons espirituais são para todos os salvos. O alcance dos dons espirituais são para todos os salvos? Sim, o alcance espiritual são para todos os salvos. Não é só para um grupo de pessoas, mas para todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A origem dos dons espirituais vem de onde? Vem do Espírito Santo, do próprio Deus. No dia de Pentecostes, ele derramou o seu Espírito sobre as pessoas. Não é só da igreja, mas é de cada membro da igreja. Tem o direito e tem a liberdade e o dever de viver na plenitude do Espírito. O propósito dos dons espirituais é para servir a igreja. O propósito dos dons espirituais não é para deixar você mais arrogante. O propósito dos dons espirituais não é para deixar você mais soberbo, mas ele é simplesmente para te colocar num lugar onde você possa manifestar a glória de Cristo. Então, eu queria deixar isso para você. Esse livro aqui, ó, Na Plenitude do Espírito Santo, ou Batismo do Espírito Santo. John Stott escreveu esse livro e eu estou ensinando em cima desse livro. Olha o que ele diz. Precisamos buscar cada vez mais a plenitude do Espírito através da arrependimento, fé e obediência. E também continuar semeando no Espírito de modo que o seu fruto cresça e amadureça o nosso caráter. Creio que posso dizer sem medo de errar que há muitos anos criei hábitos de orar para que cada dia Deus me enchesse do seu Espírito e de fruto, e desse Espírito se tornasse mais visível em minha vida. Por último, devemos nos lembrar que sempre que o Espírito Santo se preocupa tanto com a igreja quanto com o cristão individualmente. Por isso devemos nos alegrar igualmente com a sua graça, dando a todos que nos torna um e com os seus dons distribuídos a todos de uma forma diferente, tanto na unidade quanto na diversidade da igreja, são a sua vontade. Vivemos que os dons são capacidades múltiplas e variadas para o serviço, que cada cristão, sem exceção, recebeu pelo mesmo um dom, que eles são distribuídos pela vontade soberana de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e que eles são dados para o bem de todos, para edificar em maturidade o corpo de Cristo e a igreja. Portanto, usemos os nossos dons em favor dos outros,
como bons despenseiros e multiforma da graça de Deus, para que todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio, pelo século do século. Amém. Essa é a conclusão que John Stott coloca, que todos os dons são concedidos à igreja, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Então que você busque os excelentes dons do Espírito Santo, arrependimento em fé, para a manifestação da glória dele. Creio que durante todo esse tempo, eu queria dizer para você que é só uma sombra de coisas maiores e melhores que nós podemos viver. Espero ter sido, de uma forma bem prática, bem simples, conseguido caminhar você para ir para um campo onde você sai desse lugar onde falar em línguas, profetizar e curar seja o único dom que Deus nos colocou. Não foi isso. É muito mais que isso. É também isso, mas tem muito mais. E isso perde tudo aquilo que o Espírito tem a oferecer. É nada. Então você tem que buscar os excelentes dons. O dom do amor, o dom da paz. E viver na fruto do Espírito Santo, que é só para aqueles remidos, lavados e justificados pelo poder do Espírito. Que Deus abençoe você. Espero ter conseguido contribuir para a sua fé. Espero que você tenha aprendido. E espero estar logo de novo dando mais uma sequência de aula para você, para que o nome de Jesus seja glorificado. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, te dar graças, porque nesse momento nós aprendemos um pouco mais sobre os dons do Espírito. Durante 6 domingos, ó Deus, eu estive aqui ensinando meus irmãos, labutando com eles, para aprender mais sobre a plenitude do Espírito. Por isso, Espírito Santo de Deus, que o Senhor manifeste a tua glória nas nossas vidas e faz o teu querer na minha e na vida dos meus irmãos. Assim nós te louvamos, nós te damos graça. Em nome de Jesus, amém e amém e amém. Deus abençoe, um ótimo domingo, um bom ano novo, um Natal para você e que você seja a cada dia mais parecido com Cristo. Deus abençoe e forte abraço.